Bom dia a todos. Daremos início, então, a mais uma aula do projeto Ensino, Pesquisa e Excelência em Pediatria. Esse projeto é uma parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do Hospital Infantil Sabará, a quem nós gostaríamos de agradecer o apoio nesse projeto. Hoje nós daremos continuidade ao módulo de Emergências em Pediatria e teremos a última aula. O tema da aula de hoje será dor abdominal aguda e nós temos aqui o prazer de receber a doutora Natália Lima Pagan, que é médica cirurgiã infantil da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Natália, bom dia, muito obrigada e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu queria agradecer ao Rogério, na diretoria da pediatria, você, Flávia, e também a Fátima do Sabará, a Fátima que me fez o convite. O tema que ela pediu para falar é um tema muito amplo, falando de dor abdominal aguda, tendo em vista que hoje a pediatria ela é ampla, a gente opera o cirurgião pediátrico desde o recém-nascido, hoje até crianças de 18 anos, os adolescentes. Então o tema é amplo, é vasto, e eu vou procurar fazer muito condensado para que a gente possa ser objetivo nessa conversa. Não é uma aula, mas uma conversa. Então, o tema é dor abdominal aguda. E o que é dor abdominal aguda? Nada mais do que uma dor de início súbito que leva o paciente a procurar o pronto-socorro. Então, muitas vezes a dor é súbita, mas é uma dor recorrente. Outras vezes é uma dor súbita, mas que na conversa você descobre que tem alguns dias. Então, não importa, mas levou o paciente a procurar o pronto-socorro. E a partir daí que a gente vai começar essa conversa. Eu gostaria de dividir, como eu falei, a pediatria é muito ampla, hoje muito vasta, e eu gostaria de dividir em recém-nascido, lactente, pré-escolar e escolar, que é a nossa grande preocupação e é onde a gente tem o maior número de casos, e o adolescente. Então, eu gostaria de mostrar para vocês um caso clínico de uma criança que eu operei há pouco tempo, foi em novembro, e foi um caso difícil porque ela ficou internada 2 dias até a gente chegar ao diagnóstico. Era uma menina de 3 anos, que tinha um quadro de dor abdominal, segundo a família, 24 horas. Tinha iniciado no dia anterior, mas a intensidade era tão grande que a família levou ela ao pronto-socorro. E não tinha alteração de ritmo intestinal, segundo a família até então era um ritmo normal, com fezes diárias, de aspecto normal. Não tinha episódios de febre ou vômitos. Procurou o serviço, foi realizado alguns exames, mostrou um hemograma com 14 mil leucócitos, um pequeno desvio, 2 bastões, um ultrassom sem particularidades, uma distensão de alças, mas não viu líquido livre, e conseguiu visualizar o apêndice, pelo menos na sua base, sem nenhuma alteração. De urina 1 normal e um exame físico, uma criança, quando eu fui chamada, de difícil avaliação. Uma criança que ela chorava bastante manhosa, não queria que fosse examinada, parecia ter uma dor referida difusamente, uma descompressão brusca, duvidoso, e porém logo após que a gente terminava o exame físico dessa criança, que você liberava e preencheu os seus papéis, você notava que ela já estava caminhando no pronto-socorro, nos corredores, brincando, sem dificuldade para deambular. Então é um caso que acaba sendo que você avalia, você na hora que examina você fica muito em dúvida, mas você olha o paciente, no geral, parece um doente que não tem nada. O melhor disso tudo é a gente poder examinar e reexaminar o doente. Então, a gente não precisa tomar uma decisão nem de operar ou de liberar. Eu sempre falo que eu acho importante, quando a gente puder reexaminar, reavaliar, é o mais importante. Então, para que a gente possa chegar às nossas conclusões, então, é sempre importante a história, e na história, uma história bem tirada, facilita muito no atendimento. Então a intensidade da dor, a frequência, a localização, se tem ou não irradiação, qual é a duração e o tipo de dor.
Se é uma dor tipo cólica ou se é uma dor difusa, uma dor importante, se a criança tem períodos de melhora, se fica bem, sai correndo, brinca ou não. Os sinais e sintomas associados, então, se está vomitando, se não vomita, se tem febre, o que veio primeiro, a febre ou a dor, tudo isso é importante. Melhora só com medicação ou não? Vomita e melhora, ou evacuou e melhorou? Quais são esses fatores? Muito importante saber se tem doenças associadas. A gente sabe que tem doenças que levam à dor abdominal, como as crises falcêmicas. Então, o histórico da criança é muito importante. É claro, cirurgias anteriores, para que a gente descarte problemas de bridas, né, de aderências. Então, é sempre importante. No exame físico, a gente fala que é importante você examinar o doente como um todo e já desde a hora que você entra para conversar com os pais, você observar a postura. É uma postura de dor, é uma criança gemente, está de lado, não, está de perna para cima, perna cruzada, assistindo televisão. Então, a postura, olhar essa criança deambular para ver se tem uma tendência para andar de lado, uma posição antálgica ou não. O estado geral, que isso acaba, às vezes a dor não é tão importante, mas é uma criança que está bastante debilitada, então isso é um sinal de alerta. E, é claro, a palpação abdominal com muita paciência. A gente não pode deixar de esquecer que o toque retal muitas vezes é importante, ele que acaba fazendo o diagnóstico de presença de abaulamento no fundo de saco, a gente consegue ver se tem ou não presença de abscessos nessa região. A avaliação da genitália é extremamente importante, porque nos meninos a torção do testículo que leva à dor abdominal, então às vezes ele vem procurar o hospital com queixa de dor abdominal, quando você examina que ele tem uma torção do testículo. E nas meninas, também a presença de hérnia, a gente não pode esquecer. Às vezes a família nunca observou, uma criança pequena e nunca observou a primeira sintomatologia, a primeira vez que tem essa queixa é uma presença de uma hérnia que pode estar encarcerada. Os pulmões e vias aéreas sempre é muito importante. Então, crianças que têm pneumonia, podem ter dor abdominal. Não, a gente não pode esquecer nunca da adenite mesentérica. Então, tá lá com uma sinusite, uma rinorreia importante e com uma dor abdominal frustra que deixa dúvidas. O importante é um ambiente tranquilo. Você querer examinar uma dor abdominal rapidamente, cheio de barulho, um monte de familiar no quarto, não adianta, que você não consegue ganhar a confiança da criança e da mãe e dos pais, né? Então, você precisa de um ambiente tranquilo, uma boa conversa. Se necessário, sim, pode fazer uma medicação para dor, não vai ser um pouco de dipirona ou de Tilenol, que vai fazer com que modifique muito esse quadro, te escondendo o que tem. E a reavaliação, a liberdade de poder reavaliar em 1, 2 horas, 6 horas, 12 horas, só libera esse doente quando você tiver muita certeza. Não tem necessidade de liberar antes de ter certeza. Então, reavalia, deixa internado, observa para ver se alimentou, se aceitou. Não é momento de ter pressa. Os exames gerais são importantes, sim. Se você não consegue fazer, não é uma criança que chega com um diagnóstico clássico, com uma história clássica. Se a criança não leu o livro, não adianta. Então, vamos partir para os exames complementares, sim, que eles acabam ajudando muitas vezes, mas ele não é o principal, mas tem que buscar ajuda, sim. No hemograma, o PCR, o VHS, a urina 1 e, dependendo do tipo de dor, se houve trauma ou não, das dúvidas, a amilase e até a lipase. Os exames específicos, como o raio-x de abdômen, é extremamente importante, ele traz tira muitas dúvidas, então você vê a presença do cólon, você consegue ver se tem apagamento de pessoas, se tem apagamento de gordura, posição antálgica, e muitas vezes você consegue ver o fecalito ali, que te dá te norteia para o diagnóstico. O ultrassom melhor ainda quando você conseguir acompanhar. Se o médico conseguir acompanhar o ultrassom, ele é de extrema validade.
porque você tira suas dúvidas, o ultrassonografista ele vai conseguir te dizer se na verdade ele tem dor, a palpação naquele lugar onde ele está observando, e você vai ver se tem aumento, porque um simples ultrassom dizendo, tem um apêndice de 6 milímetros, às vezes não é suficiente para você indicar, tudo faz parte de um conjunto. A tomografia de abdômen não tem como negar que existe, que ela é muito utilizada e ela é importante, com indicação. Não vamos jogar radiação nas crianças, cada episódio de dor abdominal sai fazendo tomo. Mas você não conseguiu elucidar, você não vai ficar com uma criança 3 dias com dor abdominal sem determinar o que acontece. Vai lançar a mão da tomo, sim. Precisando, mas obviamente com com contraste, não adianta você fazer uma tomo de abdômen sem contraste. Então precisa de contraste EV, contraste VO, então tem sua indicação. E a videolaparoscopia, ela existe, ela está aí para as nossas dúvidas, e ela pode ser tanto diagnóstica como para um tratamento definitivo. Mas não elucidando nem com a tomo, a criança persistindo com dor, podendo fazer a videolaparoscopia é um excelente método. Não esquecer nunca, uma criança com dor abdominal, que existe qualquer dúvida cirúrgica, tem que a primeira coisa é jejum. Muitas vezes a gente vai examinar a criança, ela está lá com seu pacotinho de danoninho ou de salgadinho. Então, nunca esquecer do jejum, a mãe tem que ser bem orientada para isso. Se necessário for colocar um acesso venoso, e a analgesia, como eu falei, às vezes você tira a criança daquela crise e você consegue examinar melhor o doente. Então, a analgesia ela não é proibida, ela tem que ser feita com a indicação correta. Então, como eu falei, eu vou dividir em RN, o lactente, o pré-escolar, escolar e o adolescente. A dor abdominal aguda do recém-nascido tanto pode ser uma simples cólica, como uma intolerância ao leite, o erro alimentar é muito comum, as mães que fazem o leite erroneamente, então isso é muito comum, então tem que ser a primeira coisa a ser descartado. Mas a criança permanecendo com dor, você vê que tem um quadro de dor, a gente tem também as malformações do trato gastrointestinal ou do geniturinário. Então, no recém-nascido, um raio-x sempre é importante, ou às vezes um ultrassom para ver o trato geniturinário, colher uma urina para ver se não tem uma infecção. Isso são todos sinais de alerta. Obviamente, nessa faixa etária, eu não posso deixar de falar da estenose hipertrófica do pilório, que é um recém-nascido que vem com queixa de dor mesmo. Ele tem dor após a alimentação e os vômitos. Às vezes é uma história clássica, um bebê com 3 semanas de vida que inicia o quadro, às vezes não. Às vezes a gente acaba vendo crianças, isso acontece, ontem mesmo eu operei uma criança de 13 meses com estenose hipertrófica do pilório, que na verdade veio, tinha um quadro de dor, tinha um quadro de vômitos, não conseguiu fechar o diagnóstico, acabou fazendo uma infecção, foi para UTI, teve melhora clínica, e quando a gente conseguiu reavaliar, fazer os exames, fazer um ED, fazer um ultrassom, a gente conseguiu fazer o diagnóstico, acabou operando, ele vai bem. Mas não pode esquecer nessa idade que a estenose hipertrófica do pilório causa dor. E o refluxo também, que é o grande diagnóstico diferencial da estenose hipertrófica, é o refluxo. O refluxo também tem dor. A criança tem dor por causa da esofagite, então é uma criança que vem chorando, com vômitos, então o grande diagnóstico diferencial tem que estar de olho nisso. No lactente a gente continua tendo as malformações do trato gastrointestinal, geniturinário. Isso é um capítulo à parte na cirurgia pediátrica, que são as malformações, que são as obstruções do recém-nascido e do lactente. Então, é uma outra aula, mas também podem causar dor e a gente pode acabar fazendo diagnóstico mais tardiamente. Aqui no lactente, eu gostaria de destacar a invaginação intestinal, que é uma criança que procura o pronto-socorro por dor. É um quadro de cólica, um quadro de dor, que a criança fica pálida e às vezes vomita e melhora. Não precisa esperar ter a evacuação em geleia de morango, porque aí a gente já está observando um sofrimento da alça. Então, a gente quer fazer o quê? A gente quer fazer o diagnóstico antes de ter essa geleia. Então, é uma criança que procura por dor, uma criança previamente ígida, às vezes teve uma gripe, um quadro de IVA simples e evolui com cólica.
O raio-x é importante, o ultrassom muito importante. O enema, às vezes, é necessário, às vezes você não consegue fazer o diagnóstico nem com o raio-x e ultrassom, mas você permanece com a dúvida, você pode fazer o enema, que ele pode ser até resolutivo nesses casos. No pré-escolar e no escolar, o que a gente encontra de criança que procura o pronto-socorro com quadro de dor abdominal, os quadros mais comuns são as constipações, que são extremamente importantes nessa idade. Às vezes os pais nem percebem, quando você radiografa, tem o cólon todo preenchido por fezes. Então, nesses casos, mesmo que tenha uma outra dor, se suspeitem de outra coisa, sempre vão fazer um FLIT, esvaziar esse cólon, para que você possa examinar essa criança com tranquilidade. As gastroenterites, as infecções urinárias, que causam sim muita dor na criança, e é claro, a apendicite aguda, esse é o grande vilão, é ela que a gente tem que procurar fazer o diagnóstico o mais precocemente possível, para que a gente resolva com maior brevidade, para evitar as complicações. Nem sempre é fácil, mas é uma dor, para as crianças que leram o livro, uma dor de início difuso, que localiza na fossa ilíaca direita, não vem associado de febre, nem vômitos, nem alteração do ritmo. Esse é o caso clássico. Mas no restante a gente encontra de tudo. Nas crianças abaixo de 4 anos tem apendicite sim, e a criança vem às vezes com um simples quadro de diarreia, esse é o mais comum. É uma criança que vem com quadro de diarreia, com dor abdominal difusa, isso é o mais comum do que a gente encontra. Então, abaixo de 4 anos, uma dor persistente, com diarreia, tem que procurar, tem que descartar a apendicite. Os casos menos comuns, quadros menos comuns são a pneumonia, a nefrolitíase, que nessa idade, hoje em dia a gente encontra mais, mas é mais raro. Os quadros ainda de invaginação intestinal, sim, após o lactente a gente tem invaginação intestinal, e muitas vezes nesse caso você acaba tendo que operar, porque tem doenças associadas como divertículo de Meckel, a diverticulite de Meckel, a colilitíase, que a gente acaba encontrando hoje em dia, sim, tem que pesquisar para ver se tem litíase vesicular. Isso hoje a gente acaba fazendo mais diagnóstico do que antes. Eu tenho alguns casos de crianças menores de 5 anos que têm colilitíase. As hérnias inguinais encarceradas é muito importante, e a torção testicular, como eu falei. Não é comum vir com história de dor abdominal por torção, mas a gente nunca pode deixar de examinar a genitália e descartar isso nos meninos. Mais raramente a gente encontra crianças com pancreatites, muito mais associada a trauma do que outra coisa, e as doenças sistêmicas, como a púrpura de Enoch-Scholein, a cetoacidose diabética, a crise falcêmica e a dor abdominal recorrente, que não é fácil. São crianças que procuram o hospital às vezes 2, 3 vezes, num período curto, a mãe cansada, porque é muito chato a criança ter a dor, não acha nada, vai embora e volta 15 dias, 20 dias, um mês depois com a mesma dor. Então, muitas vezes essas crianças acabam sendo submetidas a procedimento cirúrgico, acaba tirando o apêndice, e a dor vai embora para casa e a dor volta. Então, é uma criança que precisa de uma investigação. Encontrou uma criança que vem com essa história repetidas vezes no pronto-socorro, não perde de vista, manda para o ambulatório, que é uma criança que precisa investigar. E os traumas causam dor, sim, tanto dos órgãos sólidos, às vezes um pequeno sangramento hepático ou esplênico, que não é de tratamento cirúrgico, tratamento conservador, mas causa dor, sim, a criança tem dor no início. E as lesões de vísceras ocas. Então, aquela criança que caiu, bateu o guidão no abdômen e teve uma perfuração jejunal pequena, você faz o raio-x, tem pneumoperitônio, mas tem sim dor abdominal. Nos adolescentes, a apendicite aguda, acredito que muitas vezes com um diagnóstico muito mais fácil, quando você consegue conversar bem com o paciente, ele explicar o que ele tem e não ter mediado pela mãe ou pelo choro ou pelo medo do médico, mas é muito comum. As anexites nas meninas, os cistos de ovário e principalmente os tumores. É nessa
faixa etária que a gente acaba vendo os cistos e os tumores, os teratomas de ovário. Não esquecer que hoje, como a gente trata de adolescente, as gestações. Às vezes tem uma dor abdominal e você vai ver uma gestação em curso ou um aborto. Então, nunca esquecer disso, que apesar da gente estar na pediatria, hoje em dia a gente tem que se preocupar. E as torções de testículo nos meninos também continuam acontecendo aqui. Então, a gente volta ali, aquela minha criança, aquela menina de 3 anos, que entrou com esse quadro de dor abdominal 24 horas, sem alteração de ritmo intestinal, febre ou vômitos. Com ultrassom normal, um hemograma borderline, um hemograma 14.000 com 2 bastões, uma urina 1 sem alterações. Essa criança específica, posso contar o desenrolar do caso, né, Flávia? Essa criança específica, eu não tive certeza naquele momento que eu a vi, numa sexta-feira, nem de mandar ela embora para casa, porque realmente ela tinha uma dor abdominal importante, nem de dizer que ela não tinha nada, e nem de operá-la, porque eu não conseguia fazer um diagnóstico correto. Ela tinha um ultrassom bem feito, num lugar muito bem feito, que mostrava um apêndice normal. Para essa criança específica, ela tinha um raio-x que mostrava muitas fezes, quer dizer, aquele quadro de constipação que a mãe nem percebe, acha que ela evacua todo dia. A gente fez um FLIT, liberou a dieta e observou. Ela comia muito bem, obrigado, sem vômitos, só que ela começou a fazer febre. E realmente ela tinha uma dor importante. Eu repeti o ultrassom, agora acompanhando, que o primeiro ultrassom eu não tinha acompanhado, e a base do apêndice ele me mostrou um seco livre, a base do apêndice livre, bonitinha, não tinha nada, não tinha coleção, nada disso. Mesmo assim, a dor era importante, ela não deixava eu examinar, eu não tive segurança de mandá-la embora. Optei por reavaliar mais uma vez. E nessa terceira reavaliação, eu tive a felicidade, ela não estava com a mãe, ela estava com o pai, talvez um pouco menos de manha, e eu consegui examiná-la corretamente, eu consegui fazer o diagnóstico, eu consegui VDB, e eu indiquei a cirurgia. Eu não precisei fazer tomografia nessa criança, porque eu me sentia à vontade, que ela estava muito bem, e eu conseguia reexaminá-la. Só eu que estava vendo. Às vezes você acaba indicando a tomo, que você não vai conseguir reavaliar, outra pessoa vai reavaliar, mas como eu estava vendo, eu sabia que eu ia revê-la, então eu tive a tranquilidade de aguardar ela me mostrar o que tinha. E realmente eu acabei indicando, era uma apendicite, e a base do apêndice era perfeita, como o ultrassonografista mostrava, como tinha foto, ele estava correto. O seco era móvel, o seco era móvel, não, o seco estava bem liberado, não tinha sinal nenhum, bem depressível, bem molinho, e ela tinha uma apendicite apenas da ponta do apêndice, com um abscesso já localizado, e esse apêndice ele estava embaixo da vesícula, lá em cima. Então, quer dizer, ela tinha a face ilíaca direita realmente livre, mas ela tinha uma dor abdominal importante. Então, com esse caso, eu quero mostrar para vocês que o melhor que você pode fazer é não liberar o doente e reexaminar e rever. Então, isso é importante. Talvez se tivesse feito a tomo, tivesse operado ela um pouquinho antes, não mudou na evolução. Não houve mudança na evolução. Poderia ter feito uma tomo. Acho que eu beneficiei de não fazer. Mas a tomo está aí, é para ser usada. Nesse caso específico, eu só operei com uma certeza diagnóstica. Eu tinha certeza que ela tinha apendicite. E só não sabia onde estava o apêndice. Ele estava escondido embaixo da vesícula. Obrigado. Nós vamos abrir para perguntas, então. Se algum dos pontos que estiver nos assistindo tiver alguma pergunta, ou se as residentes do terceiro ano da terapia intensiva pediátrica, que estão aqui conosco hoje, também tiverem alguma pergunta, nós estamos à disposição. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos da excelente aula da doutora Natália, que eu achei muito importante, né? Esse paciente, normalmente, ele vai chegar para o pediatra, não para o cirurgião. Às vezes, na clínica médica, o paciente até dor abdominal, até avaliado para o cirurgião, né? Mas na pediatria, não. O paciente em pronto-socorro, normalmente, chega para o pediatra quem vai fazer a primeira hipótese diagnóstica e vai encaminhar para o cirurgião, vai chamar um cirurgião ali no seu serviço. Então, a importância da anamnese do exame físico.
que ainda hoje a doutora Natália mostrou claramente como são importantes, né? Uma história bem feita e um exame físico bem feito. Sempre lembrando de tirar a roupa completa da criança e de examinar detalhes que, às vezes, em pronto-socorros muito cheios, podem passar para o pediatra, mas que não devem passar, que a gente precisa examinar muito bem. E a observação da criança, acho que alguns detalhes que ela ressaltou, a hora que você entra no quarto, como a criança tá, a atitude, a criança tá brincando, tá com a perninha cruzada, ou a criança já tá com faces, com uma postura de dor. E nitidamente ela mostrou no caso clínico dela o segmento, né? Às vezes, realmente, aqueles casos de livro são típicos, acho que tanto o pediatra, mesmo o pediatra e, claro, o cirurgião, depois tem certeza de um DB positivo, de uma suspeita muito forte de apendicite, e casos mais difíceis, que às vezes só 24 horas ou mais tempo vão mostrar pra gente. Um ponto, Natália, que eu gostaria de te perguntar, e que você já falou, mas que ressaltasse, que o pediatra sempre tem dúvida, que é a questão da analgesia, né? Você até já deixou isso claro, mas a criança chega lá no pronto-socorro e agora? Tá com dor? Posso fazer um antiespasmódico, que é o que a gente faz, ou até só um analgésico simples, uma dipirona? Isso realmente não vai atrapalhar depois a avaliação do cirurgião? Não tem como atrapalhar. Não tem como se falar que uma Novalgina vai tirar a dor de uma apendicite. Não, e às vezes ele é importante, se você tirar, usar um antiespasmódico, um pouquinho, para você conseguir examinar esse doente bem. Às vezes isso, na verdade, te facilita para você examinar. Porque você não vai chamar o cirurgião, nem pouco serviço tem o cirurgião ali na mão, na hora. Então, às vezes, você faz a medicação, a criança calma, você consegue examinar melhor, você consegue conversar com a mãe. Quando o cirurgião chega, ele consegue examinar realmente aquela dor de verdade, não aquele estardalhaço que causa na hora que ele chega. Então, pode sim, eu não brigo com ninguém quando faz medicação. Só mais uma perguntinha que eu gostaria de fazer, que é em relação aos exames de imagem, né? Acho que o principal para o pediatra realmente é uma suspeita de uma apendicite, acho que é o mais frequente aí das dores abdominais agudas mesmo. Em relação à preferência por exame, dependendo do serviço que você está, às vezes é até mais fácil conseguir uma tomografia do que um ultrassom, né? Claro, isso não é em todo serviço, a maioria dos serviços não tem nada, mas às vezes tem tudo e é muito fácil conseguir uma tomografia. Se você tiver essa disponibilidade, é preferível uma tomografia do que um ultrassom? Eu digo que é sempre preferível o exame que você sabe avaliar bem. Então, se eu puder acompanhar o ultrassom, a gente tem a oportunidade aqui, eu fiz residência na Santa Casa, eu tive a oportunidade de acompanhar muito o ultrassom, então eu consigo até ajudar o ultrassonografista. Então, se você puder fazer um ultrassom bem feito, você acompanhar, ótimo. Se não, eu não acompanho ultrassom, eu não confio naquele ultrassonografista, não é da minha confiança, eu já tive um caso que não deu certo, faz a tomografia. Faz a tomografia. Mas eu já tive também criança com ultrassom e tomo dizendo que era apendicite e eu clinicamente não concordei, eu acabei aguardando, eu truquei, limpei o cólon, aguardei e eu não operei, a criança está bem, a tomografia morreu e o ultrassom também. Morreram de apendicite, mas a criança está ótima. E acabei não operando. Então, assim, o exame que você sabe interpretar, então às vezes você tem a tomografia, mas você precisa saber olhar, você precisa saber interpretar aquele exame naquele paciente. Então, eu acho que cada caso é um caso. E agora, se você tem maior disponibilidade da tomo, ok. A gente sabe que envolve radiação, tudo. Eu, na verdade, eu prefiro o bom raio-x para começar. Acho que esses outros exames acabam indo só para dúvida mesmo. Tá ótimo. Meninas, alguma pergunta? Então tá bom, então acho que nós podemos encerrar. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a excelente revisão sobre dor abdominal aguda da doutora Natália. E nós vamos encerrar então hoje o módulo de emergências pediátricas e na próxima quarta-feira, dia 4, nós vamos dar início ao módulo de cirurgia infantil. A próxima aula acontece no mesmo horário, na quarta-feira às 11h30, com o tema gastrostomia e traqueostomia, indicações e cuidados. Nós teremos 2 profissionais, o Dr. Humberto, que é cirurgião infantil, e a enfermeira Eliane, para falar um pouquinho sobre os cuidados. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Eu gostaria de agradecer à Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo, que apoia esse projeto, e mais uma vez ao Hospital Sabará. Boa tarde a todos.